As teorias que vinculam as civilizações antigas a conhecidas alimentam uma fascinação rigorosa com o desconhecido e o inexplicável. Essas especulações, muitas vezes baseadas em interpretações intrigantes de evidências arqueológicas, mitologias e estruturas antigas, levantam questões sobre a origem e o avanço de culturas antigas. A reflexão sobre essas teorias destaca a necessidade de equilibrar a imaginação com o rigor científico, distinguindo entre interpretações criativas e evidências sólidas. Essas teorias também ressaltam a persistência da busca por respostas cósmicas em diferentes sociedades ao longo do tempo. A conexão entre civilizações antigas e conhecidas muitas vezes reflete um anseio humano por significado e uma compreensão maior de nosso lugar no universo. Contudo, é crucial abordar essas teorias com um olhar crítico, reconhecendo o potencial para interpretações equivocadas e a importância de aceitar a complexidade e realização das conquistas humanas. A reflexão sobre essas teorias destacou a necessidade de manter um equilíbrio entre a busca pela verdade e o respeito pelas narrativas culturais e históricas. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre história e arqueologia. Aninhado entre as águas serenas do Pacífico Ocidental, encontra-se um dos sítios arqueológicos mais enigmáticos do mundo, Nan Madol. Com a sua rede labiríntica de canais e ilhas artificiais, a cidade de pedra ergue-se majestosamente do mar, aparentemente desafiando as próprias leis da física com as suas enormes colunas de basalto. Como poderia uma civilização antiga ter construído uma estrutura tão colossal? As lendas e mistérios que cercam este local fazem dele o cenário perfeito para uma história épica. Uma visão para ser vista. Quando os aventureiros David e Giorgio viram pela primeira vez as imponentes muralhas de Nan Madol, ficaram impressionados. Distribuído por uma vasta extensão, este local possui cerca de 250 milhões de toneladas de basalto empilhadas em imensas paredes e ilhas artificiais. Alguns dos blocos individuais são tão grandes que fariam parecer um carro moderno. A reação de David resume perfeitamente a grandeza do sítio. Isso confunde a mente. Alguns desses blocos são enormes, simplesmente enormes. Muitos, como David, acreditam que Nan Madol pode ser anterior à sua história oficialmente registrada. A complexidade inspiradora do local sugere um nível de engenharia e arquitetura que muitos pensam que não seria possível para a época em que se acredita ter sido construído. As lendas de Nan Madol. O povo de Pompeii, a ilha onde fica Nan Madol, conta histórias sobre sua criação há gerações. A lenda mais duradoura fala de dois feiticeiros gêmeos, Olopa e Osba, que eram estrangeiros na ilha. Disse que estas figuras imponentes, com o seu vasto conhecimento e poderes inexplicáveis, levitaram as enormes pedras no lugar. Embora os céticos possam zombar de tais histórias, não podemos deixar de traçar paralelos entre as lendas de Nan Madol e as de outros locais antigos. Das estátuas gigantes Moai, da Ilha de Páscoa, aos gigantescos blocos da Grande Pirâmide de Gizé, histórias de pedras levitando e assistência sobrenatural são um tema recorrente. Teorias extraterrestres. Dada a façanha aparentemente impossível de construir Nan Madol, alguns teóricos dos antigos astronautas, incluindo Giorgio, argumentam que o local pode ser obra de seres extraterrestres. Eles baseiam esta teoria em tradições orais, como aquela que fala de um pássaro gigante, possivelmente uma peça incompreendida de tecnologia avançada, que transportou os blocos de basalto da sua pedreira para o local de construção. Essas teorias ganham força quando se considera o fato desconcertante de que cerca de 60% do basalto usado na construção de Nan Madol não pode ser proveniente de nenhum local conhecido. Além disso, uma revelação recente sugere que algumas pedras podem ter sido escavadas no topo de um afloramento vulcânico próximo, Penmik. A inacessibilidade deste local levou muitos a se perguntarem como tal feito poderia ter sido alcançado sem tecnologia avançada. Os mistérios de Nan Madol, desde sua arquitetura inspiradora até suas lendas enigmáticas,
fazem dela uma visita obrigatória para qualquer entusiasta de história ou arqueologia. Se o local foi o resultado da engenhosidade humana, da intervenção extraterrestre ou de uma mistura de ambos, continua a ser um tema de debate apaixonado. O que é inegável, porém, é o sentimento de admiração e intriga que esta antiga cidade evoca em todos que a observam. A ideia de acobertamentos pelos governos evocam debates e teorias. Embora a maioria dos avistamentos possam ser explicados de forma convencional, alguns casos intrigantes deixam margem para especulações. A opacidade do governo em relação a tais incidentes gera desconfiança. Independentemente da verdade por trás dessas considerações, elas ilustram a necessidade de transparência e prestação de contas, bem como o desejo humano de desvendar os mistérios do cosmos. Em uma nova entrevista, o Dr. James Lacatski, que liderou uma investigação anterior do governo dos Estados Unidos sobre fenômenos aéreos não identificados, UAP, afirmou que o governo americano possui uma nave de origem desconhecida e teve acesso ao seu... Um livro recém-lançado de coautoria de Lacatski, que liderou o Programa Avançado de Aplicações de Sistemas de Armas Aeroespaciais, dedicado ao estudo de OVNIs, revela mais detalhes sobre sua gestão na AATIP e as evidências que ele reuniu que apoiam a existência de extraterrestres. Tecnologia. Ele disse que o governo americano possui uma nave que não é feita por humanos e que vem estudando sua estrutura e funções. Temos uma nave que não é nossa, que não é feita por nós, que conseguimos recuperar, disse. Conseguimos ter acesso ao interior desta nave e aprender algumas coisas sobre ela. Lacatski não especificou onde ou quando a nave foi recuperada, nem como ela se parece. Ele também não revelou que tipo de informação o governo obteve com ela, ou se ainda está operacional. Ele disse que está vinculado a um acordo de sigilo e que revelar demais pode comprometer a segurança nacional. No entanto, ele deu a entender que a nave exibe algumas das mesmas características que foram observadas em outros avistamentos de OVNIs relatados à AATIP, como velocidades hipersônicas, manobrabilidade extrema e propulsão antigravidade. Lacatski afirmou que não há razão para a humanidade temer a potencial inteligência não humana, desde que a espécie humana descubra todas as suas capacidades, afirmando: se conhecíamos todas as capacidades humanas neste momento, não é algo que devamos temer. Ele adicionou: nossas capacidades nunca foram totalmente reveladas e ainda estamos aprendendo. Ainda temos um longo caminho para evoluir. Dr. Lacatski disse que deixou o Pentágono por causa de uma resposta oficial sem brilho às descobertas da AATIP e sua relutância em abordar riscos potenciais de OVNIs. Ele disse que espera que, ao se manifestar, possa encorajar mais pessoas e autoridades a superar estigmas de longa data e falar mais abertamente sobre essas aeronaves misteriosas, algumas das quais podem representar uma ameaça maior do que imaginamos. Abordando o aspecto em que as empresas privadas podem potencialmente deter naves de origem desconhecida ou não humana, Lacatski observou: posso dizer que se houver um investimento pesado de capital de empresas, seu dinheiro indireto em tecnologias, e eles receberem essas tecnologias, eles irão mantê-las. É como se alguém dissesse: ei, espere um minuto, investimos muitos dos nossos recursos pessoais em pesquisa, e esse sentimento se aplica a todos os tópicos. Será difícil arrancar a tecnologia. Quando algo foi cedido e uma empresa privada que investiu o seu dinheiro e o dos seus acionistas em pesquisa. Então, esse é um aspecto totalmente diferente. Um desses empresários que se acredita ter naves de origem desconhecida ou não humana é a Lockheed Martin.